Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Enquanto vocês abrem as suas Bíblias no Salmo 116, queria compartilhar com vocês um pouco do que nós conversamos essa semana, né, o pastor e alguns diáconos, e estamos falando da responsabilidade que é do nosso trabalho, né, de assumir essa posição, essa aqui no púlpito, de abrir a palavra de Deus e compartilhar com a igreja. E diante dessa responsabilidade, se faz necessário a gente deixar, né, a igreja, lembrá-los de que os professores do departamento infantil, obreiros, recepcionistas, os irmãos do som, do data show, os músicos, né, os ministros louvores, enfim, todos aqueles que estão incumbidos de trabalhar no culto, na igreja, nesse culto de celebração, de adoração, de louvor a Deus, de ministração da palavra, nós temos uma responsabilidade muito grande e necessitamos das orações dos irmãos. Independente, né? Vocês sabem que hoje à noite quem vai estar pregando é o pastor Denilson, pastor convidado, foi anunciado. Mas independente, domingo que vem, quem vai estar pregando? Independente de você saber ou não saber quem vai estar aqui trazendo a palavra, ore por essa pessoa. Né? Coloque essa pessoa diante de Deus, o ministro de louvor, os nossos músicos, os nossos irmãos que trabalham aqui nos dando apoio no culto, os professores do departamento infantil. Você tem um hábito de orar por aqueles que cuidam dos seus filhos lá atrás, estão lá cuidando dos seus filhos, ministrando a palavra de Deus? Vamos orar, porque estávamos falando a respeito da responsabilidade de subir aqui e pregar a palavra de Deus, e nós falamos que se nós temos que prestar contas a Deus de tudo que nós falamos do lado de fora, de toda palavra frívola que os nossos lábios proferem, quanto mais aqui. Né? Eu, assim como os demais, não queremos chegar naquele dia, né, e ouvir do Senhor: olha, eu te dei a oportunidade de você assumir o púlpito, de você trazer a minha palavra para o meu povo, e você fez qualquer outra coisa, mas não pregou a minha palavra. Você contou história, você falou da sua vida, você fez qualquer outra coisa, mas não ministrou a palavra. Eu não quero isso para mim, eu creio que os meus irmãos também, o pastor Emilson, os demais que pregam aqui, também não querem isso. Nós queremos trazer uma palavra consistente, que traga vida, traga salvação, libertação, cura, edificação, que console o coração daqueles que estão passando por problemas. É isso que nós queremos, porque cremos que essa é a boa vontade do Senhor. Então, que estejam orando, né? Então, eu pedi agora, né? Nós vamos estar fazendo leitura do Salmo 116, ao final vamos estar orando. Então, ore a Deus também para que Ele me dê unção na ministração da palavra, porque é um trabalho intelectual que envolve estudo, envolve leitura, envolve pesquisa, sim, mas ele é 100% espiritual. Sem a unção de Deus, vai ser apenas uma palestra e nada além disso. E nós não queremos isso. Amém? Então, estejam também orando já pelo pastor Denilson também, logo mais à noite, para que ele também possa ser abençoado por Deus e nos abençoar com a ministração da sua palavra. Ok, igreja? Salmo 116, diz assim a palavra do Senhor: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou.
Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome, ó Deus, a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ó Pai, nos apresentamos diante de ti nesse momento, pedindo a tua graça, a tua misericórdia, a tua unção, o teu poder, a tua sabedoria, a tua revelação, a iluminação das nossas mentes e o quebrantar dos nossos corações diante da ministração da tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa estar nos capacitando tanto para ministrar quanto para entender a tua palavra, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por cada irmão que está aqui presente, por cada um que nos acompanha, que a tua graça, que o mesmo Espírito que se encontra aqui no nosso meio também esteja nesses lares, desses irmãos que nos acompanham pela internet. Muito obrigado, Pai, por tudo, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Diferentemente de outros salmos, não é só esse, mas temos outros salmos aqui também, em que o autor, a pessoa que foi iluminada por Deus a escrever esse salmo, esse louvor, esse hino, não é identificado. O Salmo 116 não sabemos se é de Davi, se é dos filhos de Corá, nós não sabemos. Alguns acreditam que é do rei Ezequias, mas ninguém pode afirmar com certeza quem escreveu. Mas nós podemos dizer com certeza quem é o autor. O autor do Salmo 116 é o mesmo, desde o primeiro capítulo de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse. É Deus. Deus é o autor. Quem ele usou, quem foi o instrumento, quem foi o seu servo que Deus usou, nós não podemos afirmar. Mas, pelo contexto, pelo conteúdo do Salmo 116, nós podemos fazer algumas afirmações com relação a essa pessoa, com relação a esse irmão, anônimo. E talvez nós possamos nos identificar com ele e dizer, eu sei do que ele está falando, eu sei o que ele está dizendo. Então ele começa dizendo, eu amo o Senhor. Por que nós amamos o Senhor? Por várias razões. Por várias, ele vai apresentar várias, mas ele começa dizendo que ele ama o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Essa é uma das razões pelas quais ele ama o Senhor e ele declara que ama o Senhor. Por que você ama o Senhor?
Você pode apresentar uma série de razões, mas ele começa, curiosamente, por esse ponto, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Então, nós podemos destacar aqui a primeira característica, né, de que se trata de alguém que ama o Senhor, mas que tem experiências de orações atendidas. Não se trata de uma pessoa que tem orado e Deus não tem respondido. Trata-se de uma pessoa que tem experiências de orar, de suplicar. Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. E Deus me ouviu. Ele ouve. Aqui nós vamos ver que ele tem experiências. E essas experiências dele no passado vai ajudá-lo com outras experiências ruins no presente e, quem sabe, no futuro. Porque ele vai lembrar, se Deus foi comigo, se Deus ouviu, se Deus me atendeu, se Deus me socorreu, se Deus me livrou, agora não vai ser diferente. E se no futuro acontecer algo, está tudo bem agora, mas se no futuro acontecer algo, eu tenho experiências de que Deus ouve a minha voz e as minhas súplicas. E ele diz assim, né, se referindo a esse momento, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Aqui é aquela... né, Deus não precisa... Deus ouve muito bem. Deus não tem problema de audição. Na verdade, nós não precisamos nem proferir palavra alguma, apenas os nossos pensamentos e sentimentos Deus lê, Deus ouve, Deus conhece. Mas essa visão aqui, poética, do salmista, dizendo que Deus inclinou para mim os seus ouvidos, é como aquela figura da criança pequena que se aproxima do pai e da mãe, chorando, suplicando, reivindicando a atenção. E aí o pai e a mãe, o que faz? Se abaixa, vai na direção, vai ao encontro da criança, vai ao encontro do filho, abraça, pega no colo. Então o nosso Deus é um pai sensível às nossas dores, aos nossos dilemas, às nossas necessidades. E quando nós apresentamos, elevamos a Ele a nossa voz e apresentamos a Ele as nossas súplicas, você e eu, nós, filhos de Deus, podemos ter a certeza de que Ele vai se inclinar para ouvir. Nós, pais e mães, sabemos quando o filho está fazendo manha, está fazendo pirraça, está fazendo birra, está chorando, aquele choro, sabe, falso, aquele choro querendo conquistar alguma coisa. O que você faz? Você ignora. Porque você sabe que é um choro falso, está reivindicando algo. Se nós temos essa sensibilidade, vocês acham que Deus não sabe? Quando nós estamos fazendo pirraça? Ou você não faz pirraça? Nós fazemos. Quando não aceitamos os desígnios de Deus. Fazemos pirraça, fazemos bico, ficamos de mal. Não quero ir na igreja. Não vou orar. Porque Deus não está atendendo. Aí ele coloca como necessidade, mas não é necessidade. Deus não está atendendo as minhas vaidades, os meus desejos, os meus sonhos. Já pensou se nós fôssemos atender a todos os pedidos dos nossos filhos? O que ia acontecer? Nós iríamos estragá-los. Eu quero, toma, não sei o que faz. O que ia acontecer com os nossos filhos? Nós iríamos estragá-los, ser seres insuportáveis. Mas aqui, ele está falando que Deus ouve a sua voz, as nossas súplicas. E quando a nossa oração ela é sincera, quando as nossas súplicas são reais e verdadeiras, Deus se inclina. Ele aproxima os seus ouvidos
dos nossos lábios, Ele nos abraça, Ele nos consola, Ele nos instrui, Ele nos disciplina, nos aconselha. E por essa razão, Ele diz assim: invocá-lo-ei enquanto eu viver. Por essa razão, o fato de Deus ouvir a sua voz, a sua súplica e inclinar, está sempre pronto e solícito. Alguém já tentou falar com a ouvidoria de alguma empresa, de algum órgão público, por telefone, por WhatsApp, por e-mail? Já viu a dificuldade que é? Leva uma semana para ser respondido. Quando é respondido, é uma resposta assim. Agora Deus não, Ele está 24 horas, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus único e verdadeiro, está à disposição dos seus filhos. Nós, muitas vezes, estamos ocupados por nossos filhos, porque nós não somos Deus, nós não somos onipotentes, onipresentes. Estamos ocupados, às vezes, estamos no trabalho. A mãe está no trabalho, está nas atividades do lar, enfim. E não podemos atender naquele momento. Mas Deus não. Deus está à nossa disposição, para o momento que nós precisarmos. E assim, Ele inclina para mim o seu ouvido. Então, por causa disso, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Invocá-lo-ei o Senhor e somente a Ele. E mais ninguém. Invocarei a quem? Ao Senhor. Quando tudo estiver bem, quando os ventos estiverem favoráveis, não, enquanto eu viver. Todos os dias. Não é só na primavera que eu vou invocar o Senhor, mas nos invernos mais frios ou nos verões mais quentes também. Invocarei o Senhor e somente a Ele, porque eu o amo, e eu amo porque Ele ouve a minha voz, as minhas súplicas, e sempre que eu precisei, Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Aleluia. E aí, ele começa a compartilhar algo íntimo da sua vida, algo que ele viveu, algo que foi real. E ele diz assim: laços de morte me cercaram. O que ele quer dizer com isso? Laços de morte, passou por momentos difíceis. Quem sabe foi desenganado pelos médicos? Ou sofreu uma ameaça de morte, como Davi teve que fugir de Saul. E aí esses laços de morte que o cercaram fez com que angústias do inferno, olha que expressão forte, o sofrimento, a angústia, não foi pouca coisa não, ele disse: angústias do inferno se apoderaram de mim. Laços de morte me cercaram. Ele tinha, a morte cercando. E dentro dele se apoderaram de mim. Dentro dele, angústias do inferno. Vocês acham que ele está exagerando? Não. Não está. Se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. E aí ele compartilha conosco para o nosso bem, para a nossa edificação, para o nosso consolo, para o nosso crescimento, fortalecimento espiritual. Ele compartilha conosco o que ele fez. E o que você fez quando a morte te cercou, quando as angústias do inferno se apoderaram de você e você caiu em tribulação e tristeza? Eu invoquei o nome do Senhor. Vamos aprender com ele.
Invoque o nome do Senhor. Eu invoquei o nome do Senhor e disse: ó Senhor, livra-me a alma. E aí ele compartilha no versículo 5. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Por que ele está dizendo isso? Que Deus é compassivo, justo e misericordioso. Porque ele experimentou. Ele experimentou da justiça, da misericórdia e da compaixão de Deus. Nesse momento tão triste da sua vida, onde laços de morte o cercaram, angústias do inferno se apoderaram dele, que ele caiu em tribulação e em tristeza, então ele invocou o Senhor, e ele experimentou da compaixão, da justiça e da misericórdia do Senhor, e aí ele pode declarar: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Você pode. Você tem experiências com Deus e pode declarar, fazer tal declaração de que Deus é compassivo, de que Deus é justo, de que Deus é misericordioso? Eu tenho. E eu creio que, se não todos, mas a grande maioria dos que estão aqui presentes, estão nos acompanhando, tem experiências na sua vida de que Deus ouve a nossa voz, de que Deus ouve as nossas súplicas, de que Ele sim se inclina para ouvir as nossas orações. Temos experiências. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E mais, ele diz: o Senhor vela pelos simples. O Senhor cuida dos simples, dos humildes. E ele, mais uma vez, achava-me prostrado, caído. E ele me salvou. Ele me salvou quando eu estava prostrado. É como naquela parábola, naquela história do bom samaritano, do homem que foi assaltado, espancado, foi roubado e estava caído. E aí passa fariseu, passa um saduceu, e aí passa o bom samaritano. Que ali é uma ilustração da figura de Cristo, do que Cristo fez por nós. Estava caído, estava prostrado. E ele me salvou. Então aquele homem caído foi salvo. Estava ali. Se ficasse ali, iria morrer. Mas passou alguém, o bom samaritano, figura de Cristo, pegou, tratou, lhe deu água, lhe untou as feridas com azeite, símbolo do Espírito Santo, colocou sobre o seu animal de carga, levou para uma hospedaria. E a gente pode... A hospedaria o quê? A igreja? Pode ser a igreja. Deixou um dinheiro lá para o dono da hospedaria. Cuide dele, dê comida, dê água, cuide dele. Quando eu retornar, se você gastar alguma coisa além, eu vou te pagar. Encontrava-me, achava-me prostrado, e ele me salvou. E eu lembro-me da minha conversão com 20 anos de idade. Eu não estava prostrado. No meu entendimento, eu estava bem. Estava bem. Mas quando tive contato com as Escrituras, eu compreendi que eu estava morto. Embora aparentemente bem, eu estava morto. Eu estava prostrado. E ele
Me salvou. Cada um de nós temos a nossa experiência. Alguns se encontraram com Cristo estando bem, pela graça e misericórdia de Deus. Outros vão dizer, não, é porque eu tive um problema e uma enfermidade e tal, e eu procurei a igreja e Deus me ajudou. Cada um de nós temos a nossa experiência, mas seja como for, se você foi trazido à presença do Senhor por causa de um problema ou não, a verdade é que, espiritualmente falando, e pelas Escrituras nós sabemos isso, que estávamos mortos dos nossos pecados e delitos. E ai de nós se não fosse a bondade, a graça e a misericórdia do nosso Deus. E aí, diante de tudo que ele vem nos apresentando, e aí ele agora volta para o presente, ele está falando do passado. E ele volta para o presente. E aparentemente ele está enfrentando um momento difícil, novamente, mais um momento difícil. Porque a vida é assim. Ela é feita de momentos bons, momentos difíceis, momentos de paz, momentos de guerra, de saúde, de doença. Há momentos que tudo está bem, há momentos que não. A vida é assim. E será enquanto nós estivermos aqui. Vida perfeita, gloriosa, maravilhosa, só lá na glória. E aí, nesse momento aí, agora ele está lembrando das coisas do passado que ele enfrentou e que Deus o socorreu, que Deus o ouviu, que Deus o livrou. E aí ele disse assim, agora ele se volta para si mesmo. E diz assim, ele está se exortando, ele está se repreendendo, dizendo, volta minha alma ao teu sossego. Porque você está aflito, inquieto, impaciente? Volta, minha alma. Ô Vladimir, volta ao teu sossego. Ô minha alma, cria vergonha nessa cara. Volta ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Ele está dando um puxão de orelha nele mesmo. E quantos puxões de orelha eu me dou? Às vezes eu quebro o pau comigo mesmo. E nós precisamos fazer isso. Volta e meia. Precisamos reconhecer que nós precisamos mudar, que nós precisamos crescer e parar de, usar um termo bem em moda, parar de mimimi. E nos posicionarmos como homens e mulheres de Deus, varões e varoas à estatura de Cristo. E dizer, Senhor, passa de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas seja feita a tua vontade. O adulto se comporta assim, a criança não. E não é, já passou o momento, querido, de nós sermos crianças. Precisamos crescer, precisamos amadurecer. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. E é uma verdade. Versículo 8. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Ele salvou a minha alma da morte. Enxugou as lágrimas dos meus olhos e os meus pés de vacilarem, de escorregar, e me livrou da queda. E por essa razão, e tantas outras que eu já apresentei, o que eu farei? Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. O que você vai fazer diante disso tudo? Andarei na presença do Senhor. Quer esteja tudo bem ou não, quer eu esteja com saúde ou não, quer eu esteja gozando de prosperidade ou não,
andarei na presença do Senhor. E o que significa andar na presença do Senhor? É saber que aonde você for, aonde você estiver, o Senhor está contigo. E eu tenho que andar na presença do Senhor. Eu tenho que dar bom testemunho. Não é só ser cristão apenas aqui na igreja, mas aonde eu for e eu estiver, eu tenho que estar na presença do Senhor. Aqui, todo mundo cara de santinho, todo mundo é gentil, todo mundo é educado, todo mundo é simpático, porque eu estou na presença do Senhor. Mas lá fora, você tem que estar na presença do Senhor também. Eu tenho muita dificuldade, irmãos, de andar na presença do Senhor quando eu estou dirigindo. É uma verdade. Não sei quem mais passa por isso, mas é cada coisa que tira você da paz. Mas você tem que andar na presença do Senhor. Você quer torcer o pescoço do sujeito. Mas não. O Senhor é bondoso, é misericordioso, o Senhor é justo, então eu tenho que me esforçar para andar na sua presença, na terra dos viventes. Versículo 10. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Ele estava sobremodo aflito, mas ele dizia, eu creio, eu tenho fé, que apesar dessa aflição que eu estou vivendo, dessa aflição que eu estou sofrendo, eu vou crer. E ele diz, eu cria, eu criei, eu tive fé e terei fé. Ele está confessando aí. Porque a nossa fé, nós vamos testemunhar a nossa fé, não é nos dias bons, não. É nos dias maus que a nossa fé tem que se evidenciar. E é aí que o negócio fica complicado. E aí ele confessa aqui no versículo 11, eu disse, lá na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Perdeu as esperanças, não acredita em mais nada. Nem no contexto cultural, nem na palavra de Deus. Todo mundo é mentiroso. Todo homem é mentiroso. E dizia ele na sua perturbação, mas ele dizia, eu cria, eu tive fé. Eu ousei continuar crendo e confiando no Senhor. E aí ele vem no versículo 12 com essa pergunta. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Ele agora está lembrando de todos os benefícios, de toda a bondade, tudo de bom que Deus fez para com ele. E ele se pergunta, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que podemos fazer? Se nós passássemos um questionário aí para os irmãos preencher, com essa única pergunta, o que você pode fazer? O que você pode dar ao Senhor por todos os benefícios dele para com você? Teríamos aí diversas respostas. Diferentes, porém, na sua grande maioria, certas. Porque a gente pode abrir um leque de coisas que nós podemos fazer. Mas aqui ele cita a primeira coisa que nós podemos fazer. A primeira coisa que você, cada um de nós, podemos fazer por dar a Deus por todos os seus benefícios é o quê? Versículo 13. O que ele diz? Leiam, por favor. Primeira coisa que nós podemos fazer é tomar o cálice da salvação. O
que significa tomar o cálice da salvação? É o perdão, aceitar, reconhecer de que eu sou um pecador, de que eu necessito do perdão de Deus e receber o seu perdão, entendendo que não há nada que eu possa fazer. A única coisa que eu posso fazer é estender a minha mão, tomar o cálice da salvação e dizer: Senhor, eu aceito. Muito obrigado. Eu não sou digno de sentar contigo à mesa. Eu não sou digno de compartilhar contigo o pão e o vinho. Mas já que o Senhor me convidou, já que o Senhor abriu os braços para mim, me recebeu, me abraçou, me limpou, me purificou, perdoou os meus pecados, o que eu posso fazer? É aceitar a salvação. A maior desfeita que o ser humano pode fazer para Deus é virar as costas para Deus. Eu não quero a tua salvação, eu não preciso da tua salvação. Essa é a maior desfeita que o homem pode fazer. Eu não preciso, eu não sou pecador, eu não faço nada de errado. Eu sou uma pessoa honesta. Ele está rejeitando o cálice da salvação. Deus se esvaziou, olha só, gente, Deus se esvaziou da sua glória. A gente não sabe o que é isso. A gente fala a respeito disso. Ah, Deus se esvaziou da sua glória. Vocês têm entendimento? Nós não temos entendimento do que é a glória de Deus. Não temos. A gente só vai saber o que significa essa expressão, a glória de Deus, quando a gente estiver lá no céu, contemplando Ele assim. Ó. A gente só imagina. Algo muito lindo, algo muito glorioso, maravilhoso. Mas a gente não tem noção. Mas mesmo assim, eu quero que vocês, juntamente comigo, vamos tentar imaginar Deus se esvaziando da sua glória, se fazendo homem igual a você, igual a mim, ser humano igual a nós. Aí nasce numa manjedoura, vai trabalhar de carpinteiro, de pedreiro, com José. Maria podia dizer para José: não, meu filho não vai trabalhar de carpinteiro não, porque ele nasceu para ser rei. Mas era necessário. A mão que Jesus impunha sobre os enfermos era calejada. Não era mão lisinha, não. Era mão de quem trabalhava e soube o que é trabalhar. Ele abandonou a sua função de carpinteiro aos 30 anos de idade, quando ele foi se dedicar ao ministério de ensino, de cura, de libertação. E para quê? Para ser glorificado? Não, para ser crucificado. Opa, se é para ser crucificado, deixa eu aqui mesmo construindo casa, fazendo móvel. Quero saber de área de ensino, não quero curar ninguém, me deixa aqui na minha insignificância. Mas ele sabia. Ele trabalhou a vida dele toda com madeira, com prego, com martelo, elementos que estariam presentes na sua morte. E ele sabia como ele iria morrer. E ele fez isso por quê, gente? Fez isso por quem? Ele fez por pessoas boas? Por pessoas justas? Ele morreu na cruz do Calvário por pessoas boas, justas, que mereciam a bondade de Deus? Não. Ele fez isso por pessoas ruins, pecadoras, injustas. O que eu posso fazer? O que darei ao Senhor? Vou aceitar, vou receber o cálice da salvação, porque foi para isso que Cristo morreu. A razão principal da vinda, do nascimento, do ministério de Jesus e da sua morte, foi para a nossa salvação, para nos livrar do inferno. E assim como nós não temos noção do que é a glória de Deus, nós também não temos noção do que é o inferno, não, gente. Por mais que a gente saiba que é um lugar ruim, horrível, de dor e sofrimento, nós não temos. E Deus nos livre.
de um dia vier a descobrir o que é. Então, para isso, o que eu tenho que fazer? Tomar, aceitar. Pela graça, pela misericórdia, pela bondade de Deus, tomarei o cálice da salvação. Com gratidão. E diz aqui, e invocarei o nome do Senhor. O que é invocar o nome do Senhor? É glorificá-lo, é louvá-lo, é falar a respeito da sua palavra, pregar o Evangelho de Cristo, confessar a fé no seu nome. Isso tudo engloba o invocar o nome do Senhor. É isso que Deus espera, é isso que Deus quer. Mas Ele não para por aí. Versículo 14. Segunda coisa que eu posso fazer, que eu posso dar ao Senhor, não para pagar o que Ele fez por mim, porque isso é impossível, mas como expressão de fé e gratidão. Ele diz no versículo 14, olha, no versículo 13, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor e, segunda coisa que nós podemos fazer, cumprirei os meus votos ao Senhor. Vamos cumprir os nossos votos. Qual foi o primeiro voto que nós fizemos ao Senhor depois que nós tomamos o cálice da salvação? Qual foi o primeiro voto? Aconteceu nas águas do batismo. Quando nós fizemos o voto de viver para Ele. Esse foi o primeiro voto. O primeiro e o mais importante, esse é o principal. De morrer, ser sepultado, morrer para o mundo e ressurgir para uma novidade de vida. De ser uma nova criatura. Você está fazendo um voto, você está fazendo uma aliança com Deus. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor e cumprirei os meus votos. Depois disso, você foi fazendo outros votos. Outros votos. E façamos votos também com maturidade. Não vamos fazer votos como crianças. Não vamos ser criteriosos, vamos ser maduros. Não faça voto que você sabe que você não está pronto ainda para cumprir. Não prometa aquilo que você não pode cumprir. Não assuma responsabilidade que você não pode abraçar. Cumprirei os meus votos ao Senhor. Quer dizer, obediência. Se no versículo 9 ele diz, andarei na presença do Senhor, isso aí fala de santidade, esse cumprirei os meus votos ao Senhor, aponta para obediência. E aí, versículo 15, ele diz assim, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa aos olhos do Senhor, aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Quantos livramentos Deus já te deu? Quantos Deus já me deu? Nós podemos citar alguns aí, contar talvez na ponta dos dedos aí, os livramentos que nós tomamos conhecimento. Mas quantos que a gente nem ficou sabendo? Diariamente, todo instante, Deus nos livra, às vezes, de um acidente, de um assalto, de alguma situação, e a gente nem fica sabendo. Mas vai chegar um dia, queridos, essa é uma verdade. Quantos livramentos o autor do Salmo 116 e nós, quantos livramentos da morte o Senhor já nos concedeu? Vários. Mas a verdade dura é que vai chegar um dia em que esse livramento aparente não vai ocorrer. Vai chegar um dia em que eu e você e eu, vamos fechar os nossos olhos pela última vez para não abrir mais. Vamos dar o último suspiro. Os nossos olhos vão se fechar
tudo vai escurecer. E de repente, ninguém vai ver, só você. Seus olhos vão se abrir e você não vai estar mais aqui. Você vai estar revestido com um corpo novo, transformado. A luz desse lugar não vai ser a do sol, nem a de lâmpadas, mas vai ser da glória de Deus. Eu não sei, você não sabe, quem vai ser a última pessoa que nós veremos diante de nós, mas nós sabemos que a primeira pessoa que nós vamos ver, quando esse dia chegar, é o rosto de Jesus. Quando nós chegarmos no céu, não vai ter lá São Pedro com um livro cheio de chaves na mão. Quem é você? Deixa eu ver se seu nome está aqui. Não. Quando os nossos olhos se abrirem lá no céu, lá na glória, a primeira pessoa que nós vamos ver é Jesus, com um sorrisão no rosto, com os braços abertos, para nos abraçar, porque preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Nós ficamos aqui chorando. Mas o que partiu com Cristo está lá, ó, na glória, na presença de Deus. Eu entendo o que é chorar, a dor da perda, da saudade. Mas quando nós entendermos isso, que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, dos seus filhos, daqueles que foram justificados, que foram santificados, que foram lavados, que foram remidos por causa do seu sangue, a gente vai dizer, glória a Deus. Aí nós podemos dizer, descansou. Por que nós oramos tanto, e sofremos tanto, e choramos tanto, por aqueles que partiram com o Senhor, e não oramos com a mesma intensidade, e não choramos com a mesma intensidade por aqueles que estão aqui vivendo sem o Senhor? O que é pior? Morrer com o Senhor ou viver sem o Senhor? O que é preferível? O que para nós é a maior das tragédias, para o Senhor é algo precioso. E é por entender isso que os mártires da igreja primitiva, do primeiro século, muitos deles enfrentaram a morte, a crucificação, a fogueira, foram decapitados na navalha da espada, foram mortos pelas feras lá no Coliseu, porque eles entendiam que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Versículo 16. Senhor, deveras, de verdade sou teu servo. Teu servo. Porque às vezes nós falamos com muita facilidade que nós somos servos do Senhor, mas nas nossas ações agimos como se nós fôssemos os senhores. E queremos que Deus nos atenda e que Deus faça aquilo que nós queremos. Senhor, de verdade eu sou teu servo, filho da tua serva. Olha, a mãe dele era crente. Ele não fala nada a respeito do pai. Provavelmente não era, senão ele teria dito, filho do teu servo e da tua serva. Ele fala, filho da tua serva. Será que os nossos filhos, quando estiverem passando pelos momentos difíceis da vida deles, eles vão poder fazer essa oração? Senhor, eu sou teu servo,
filho do teu servo e da tua serva. Será que os nossos filhos poderão fazer essa oração? Dizer para Deus, eu sou filho do teu servo e da tua serva. Isso é para nós, pais, pensarmos aqui, para a gente parar e pensar. Deveras sou teu servo, e ele repete, teu servo, filho da tua serva, e tu quebrastes as minhas cadeias. Ele está dizendo aqui que um dia ele já foi um prisioneiro, que ele era um escravo do pecado, mas que o Senhor quebrou as suas cadeias, o tornando um homem livre, porém, por opção, servo do Senhor. E aí o que ele fará? E aí a gente volta para aquela pergunta, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. Ele falou, a primeira coisa que nós devemos fazer é tomar o cálice da salvação, invocar o seu nome, cumprir com os nossos votos. E agora ele diz aqui, o que mais que eu posso fazer? Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. Porque o sacrifício pelos nossos pecados, nós não podemos oferecer. Porque esse Cristo já ofereceu. E é o sacrifício perfeito, completo. Eu não preciso completar a obra de Cristo, porque a obra de Cristo é completa, é plena. É o sacrifício de salvação. É o sacrifício de remissão. Então agora eu vou fazer o quê? Oferecerei sacrifícios de ações de graça, de gratidão, reconhecendo, em vez de ficar murmurando, eu vou reconhecer a bondade, a graça, a misericórdia de Deus sobre a minha vida e vou agradecer a Senhor, obrigado, louvado e bendito, glorificado seja o teu santo nome, Senhor, enquanto eu viver eu quero andar na tua presença na terra dos viventes, eu quero, Senhor, e darei a ti os meus louvores, eu vou cumprir, Senhor, com os meus votos. Ações de graças. E mais uma vez, e invocarei o nome do Senhor. Já viu como essa expressão aqui vai se repetir? Invocarei o nome do Senhor. Em todo tempo e lugar. Invocarei o nome do Senhor. E aí ele repete, versículo 18, ele repete o que já tinha falado no versículo 14. Para fortalecer. Cumprirei os meus votos ao Senhor. Na presença de todo o seu povo. Ser exemplo falando, porque eu faço isso, faço aquilo, não. Seja exemplo fazendo. Deixe que os outros vejam. Não sejam os teus lábios que te louvem. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença do seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, o átrio é a parte externa, que está ao redor. Ou seja, a parte externa. Não é só da casa do Senhor, mas nos seus átrios. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. E aí ele conclui com uma expressão de louvor, que não aleluia. Ela não é uma expressão que tem o significado é de adoração. A gente quando você está falando aleluia, você está dizendo glória a Deus, louvado seja Deus, bendito seja Deus. É isso, aleluia é uma expressão que não tem tradução, mas que nós entendemos como adoração ao Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. E aí, nesse ambiente, nessa atmosfera de louvor, glorificando a Deus, entra o Salmo 117 aqui, pequenininho,
dizendo: louvai o Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! O Salmo 16, 17 podia ser uma coisa só. Como uma coisa só é a palavra de Deus. Amo o Senhor, porque Ele ouve minha voz. O Senhor ouve as tuas orações, assim como o Senhor também ouve as nossas expressões de louvor, de gratidão. O nosso muito obrigado. O Senhor ouve, e por isso nós amamos o Senhor. Louvado e bendito seja Deus. Vamos louvá-lo? Louvado e bendito seja o teu santo nome, ó Pai. Que essas verdades que foram compartilhadas conosco pelo salmista, compartilhando das suas experiências de vida e declarando que o Senhor é um Deus que ouve a nossa voz, as nossas súplicas, que o Senhor é compassivo, justo e misericordioso. É o Senhor que nos livra, é o Senhor que enxuga as nossas lágrimas e que fortalece os nossos pés. Que assim como o salmista, possamos, Senhor, tomar o cálice da salvação com gratidão, com temor, com reverência, mas com alegria. E possamos invocar o Teu nome com fé, crendo, e andarmos na Tua presença, Senhor, na terra dos viventes, cumprindo com os nossos votos e oferecendo a Ti, Senhor, sacrifícios de louvor, sacrifícios de ações de graça, na presença de todo o Seu povo, na Tua casa e nos Seus átrios. Louvado e bendito seja o Senhor. Amém. Amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a Tua face e quer viver para Ti, pensar só em Ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a Tua face e quer viver para
pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. A igreja pode cantar? Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Sim, Senhor, nós te amamos. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa manhã, louvando, bendizendo o teu nome e ouvindo, ó Deus, a tua palavra nessa manhã. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, ó Deus, de sermos resgatados pelo Senhor, de reconhecer, ó Deus, esse chamado e de poder dizer, Senhor, que somos salvos, porque o Senhor nos alcançou. Obrigado, ó Deus, porque em meio às situações, às adversidades, momentos de verão, de inverno, o Senhor tem sido o nosso sustento, o Senhor tem sido o nosso alvo, o Senhor que tem nos guiado. E nós, ó Deus, desejamos continuar, ó Deus, assim, marchando, seguindo, ó Deus, o Senhor, porque nós não temos outra alternativa, nós não temos outro caminho, senão viver para ti, pensar só em ti e rompendo a cada dia as barreiras que esse mundo nos oferece, mas sabendo que seremos vitoriosos porque o Senhor é conosco, é o Senhor que nos garante isso. Te agradecemos, ó Deus, por essa manhã maravilhosa, pela tua presença aqui neste lugar. Recebe, Senhor, toda adoração, todo louvor, tudo que foi feito aqui, Senhor, é para a honra e para a glória do teu nome. Aleluia, te louvamos. Bom dia a todos, Deus abençoe você que está em casa também. Deus abençoe você. E que a noite esteja junto conosco também, para juntos celebrarmos o nome do Senhor. Fique na paz. Amém.